Pastor Dr. Luiz de Matos, dando sequência no nosso seminário de escatologia, gravando agora o vídeo de número 4. Meus amados, nós vimos no nosso vídeo anterior que a parábola das 10 virgens deixa muito claro para todos nós que a nossa participação no arrebatamento da igreja também depende em muito de nós. Meus amados, nós vimos que a parábola das 10 virgens nos adverte, pelo menos em 4 situações diferentes, as quais citamos. Primeira, precisamos manter a nossa lamparina acesa o tempo todo, ela não pode se apagar em momento algum. Número 2, precisamos ser perseverantes, independentemente do tempo de espera, sem ofuscar a nossa esperança. Precisamos também sermos pacientes enquanto esperamos, mantendo firme a nossa visão, o nosso ideal no mesmo alvo, sabendo que o nosso noivo virá, sabendo que a nossa expectativa será cumprida. Ok, meus amados? E finalmente nós dissemos, extraindo da parábola das 10 virgens, que nossas escolhas e nossas decisões, as que tomamos hoje, as que tomamos agora, sempre terão uma repercussão no futuro. Portanto, nós precisamos termos muito cuidado com nossas atitudes agora, com nossas escolhas, com a nossa forma de procedermos. Meus amados, o estudo da parábola das 10 virgens revela que nós temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja a qualquer momento. A qualquer momento. Na verdade, a diferença entre aqueles que estão esperando Jesus, a diferença entre eles vai se manifestar exatamente no momento em que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. As diferenças que existem entre todos aqueles que frequentam a igreja hoje e que eventualmente estão esperando Jesus de uma forma efetiva e real, serão evidenciadas no momento da vinda de Jesus para o arrebatamento. Porque é no momento da vinda de Jesus que se estabelece as diferenças. Agora, quanto a nós, amados, precisamos estarmos preparados. E precisamos estarmos preparados o tempo todo. Porque não haverá oportunidade para acertos, porque não haverá oportunidade para reconciliações, porque não haverá oportunidade de se praticar perdão. A parábola das 10 virgens indica: não podemos prever o momento da chegada do noivo. Isso é impossível. Basta lermos o que nos revela o próprio Jesus e registra Marcos no capítulo 13, no verso 32. Diz assim as palavras do Senhor: mas daquele dia e hora ninguém sabe, de modo, meus amados, que por maior que seja o entendimento nosso com relação à escatologia, marcar datas ou estabelecer datas não é da nossa competência. Quanto à volta de Jesus, a profecia que melhor nos dá ideia de quando ela vai ocorrer é a profecia do florescer da figueira, que está em Marcos, capítulo 13, do versículo 28 até o versículo 30. A parábola do florescer da figueira, meus amados, é a expressão profética que mais nos dá uma ideia aproximada de quando será o arrebatamento da igreja. Na Bíblia, são 2 os textos que nos falam sobre o florescer da figueira. Nós temos um em Marcos, capítulo 13, do verso 28 ao 30, e temos outro em Mateus, do capítulo 24, versículo 32 até o 34. Nesses 2 textos, meus amados,
Jesus se utiliza de um cenário da vida cotidiana, do nosso dia a dia, para expressar um ensinamento sobre a vinda de Jesus para buscar a igreja. Cenário esse que é o florescer de uma figueira natural, logo a seguir do inverno. Vamos inicialmente vermos esse texto de Mateus. Vamos ver o de Marcos. Marcos capítulo 13, verso 28 a 30, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam as folhas. Então sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Meus amados, esse texto é um texto sensivelmente complexo, é um texto que envolve experiências da nossa vida aqui, do nosso dia a dia, que seria a observação ao longo de um inverno e da instalação da primavera, especialmente naqueles países onde há frio, Estados Unidos, Inglaterra e outros lá do Ocidente, quando as árvores, quando as plantações perdem as folhas para entrarem no inverno, elas ficam como que secas, ok? Mas ao final do inverno começam a surgir brotos que vão dar origem às folhas, e depois que a figueira folhece, cria suas folhas, então ela vai emanar brotos que vai florir a figueira. Então Jesus usa essa expressão, esse cenário, para que nós possamos entendermos as coisas espirituais, especialmente com relação à sua volta. Então, quando ele diz, quando virdes acontecer estas coisas, que nós lemos no verso 29, é uma referência ao retorno de Israel para a sua terra, o que vem acontecendo desde 1948, ok? Nessa parábola da figueira, a expressão quando virdes acontecer estas coisas está relacionada com o retorno de Israel como nação, ok? Nós conhecemos a história do retorno de Israel, das dificuldades que eles tiveram, mas temos consciência da potência que Israel é hoje. Israel, sendo comparado com uma figueira, ao longo dos 2000 anos, ela secou-se até a sua raiz. Mas o propósito de Deus nunca se esqueceu de Israel, e Deus fez com que a figueira que é Israel voltasse a viver, de modos que a imagem do florescer, do restabelecer, da restauração de uma figueira do inverno para a primavera é exatamente o cenário que ele usa aqui para nos ensinar. E quando ele diz no texto, quando virdes acontecer estas coisas, ele está se referindo à figueira que é Israel, que começou a se restabelecer de uma forma efetiva e real a partir de maio de 1948. A expressão sabei que está próximo às portas, também do verso 29, é uma referência à volta de Jesus. O que é que está próximo? A volta de Jesus, ok? Para o arrebatamento da igreja. Amados, o retorno de Israel sempre esteve no coração de Deus. Porque, na verdade, Deus nunca se esqueceu do seu povo. Embora, eventualmente, os tenha disciplinado,
por causa da dura cerviz. Ok? Amados, veja o que está escrito em Ezequiel capítulo 36, verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Amados, ao dispersar Israel, no ano 70 da nossa era, Deus já tinha o propósito de trazê-los de volta para a sua pátria, como tem feito nos tempos modernos. Em 14 de maio de 1948, inicia-se então o cumprimento da profecia emanada por Isaías e registrada no capítulo 66, verso 8, também a de Jeremias, no capítulo 23, verso 3, onde Israel retorna oficialmente para sua terra, restaurando-se como sendo uma figueira que havia se perdido. Vamos ler Jeremias 23 e 3. Está escrito assim: e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Meus amados, esse versículo profeticamente deixa muito claro que a dispersão de Israel foi um propósito de Deus, com a finalidade de discipliná-los, com a finalidade de corrigi-los, com a finalidade de castigá-los, porque eles foram se desviando, ao ponto de escolherem a Barrabás e dizerem para Pilatos: crucifica-o e caia sobre nós o seu sangue. Ok? Veja no texto que nós lemos que Deus afugentou as ovelhas dele, o povo de Israel, para o mundo todo, mas com o propósito de fazê-los voltar, o que está acontecendo hoje. E o final do versículo diz que eles frutificarão e se multiplicarão. Estamos exatamente nesse momento, meus amados, em que Israel está dando fruto para todas as nações e está multiplicado, ok? Hoje Israel é uma grande nação que tem judeus espalhados pelo mundo todo, de uma forma muito especial nos Estados Unidos. Israel, meus amados, é o relógio de Deus para o mundo. O mundo todo é regido pelo relógio de Deus, que é Israel, o qual nunca deixou de ser o povo escolhido de Deus, a nação escolhida de Deus, plantada pelo próprio Deus a partir de sementes especiais. Amados, Israel vive hoje a plenitude do texto de Jeremias 23 e 3. Hoje, meus amados, Israel está dando frutos. Hoje Israel está dando frutos como uma figueira totalmente recuperada. Portanto, olhando para Israel e conhecendo o conteúdo da Bíblia com relação ao cumprimento das profecias, nós temos a dizer que não falta se cumprir mais nada para que Jesus venha realizar o arrebatamento da igreja. Todas as profecias sobre a volta de Jesus estão cumpridas, agora é só esperar. A qualquer momento, Jesus vai voltar. E o maior sinal dessa maneira de interpretarmos a palavra de Deus é olharmos para Israel, que figurado no cenário de uma figueira natural que perde as suas folhas na entrada do inverno, mas as recupera na primavera, indicando a proximidade do verão, nós vemos então Israel hoje já recuperado, produzindo frutos para o mundo inteiro. Então, meus amados, não falta mais nada a se cumprir
para a volta de Jesus. Analisando-se esse nosso estudo, nós somos obrigados a concluir que nós, a igreja do século 21, é a igreja do arrebatamento. Ok? Meus amados, nós, os que estamos aqui neste momento, somos a igreja do arrebatamento. A igreja está com seus dias contados aqui nessa terra e muito breve ouviremos o estrugir da última trombeta, exatamente para nos livrar dos tormentos que estão programados para essa natureza. Ok, meus amados? Fiquem todos na paz. Estaremos de volta no nosso próximo vídeo. Que a bênção de Deus seja sobre todos nós. E não deixe de deixar aí o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Esse canal tem o propósito de ser instrumento de bênção na vida de todos aqueles que participarem do seu conteúdo. Ok? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente.